Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é dia 1º de fevereiro de 2023 e, como prometido, estamos aí voltando com o nosso programa Empower Connection. É o primeiro programa já da quarta temporada do nosso programa. Estamos aqui, a Vera Galante, lá em Brasília. Oi, Vera, tudo bem? Oi, Rogério, tudo bem? Bom, primeira vez que a gente se vê esse ano, então feliz 2023, acho que ainda está valendo, né? É, A a você e gente a todos. É isso aí. A gente tinha uma expectativa, né, Vera, que a gente estava de férias em janeiro, que seria um mês tranquilo, né, apesar de ter aí uma troca de governo e tal. Acabou sendo muito mais agitado do que a gente imaginava, né? Então, talvez a gente possa Muito, começar fazendo aí uma recapitulação do que aconteceu no mês de janeiro, né? E aí, da a parte gente. daí, a gente engrena a nossa pauta aí para olhando para o mês de fevereiro, o que é que vem pela frente. Pois é, vamos começar janeiro pelo começo? Teve a posse do presidente Lula. Não, Sem. antes disso, Ah, Vera, teve no dia 30 de dezembro ainda o ex-presidente Bolsonaro saindo do país, né, viajando para a Flórida, exato. né? Ele foi para a Flórida e o presidente tomou posse sem receber a faixa do ex-presidente, Uhum. que acabou sendo quase que um favor para o presidente, porque a posse foi muito bonita, representou-se a diversidade brasileira de uma forma muito interessante, especial. Ele acabou, a faixa passou por todos e acabou no presidente. Então, começamos do começo, vimos o ministério já empossado, com muitas costuras, mas já empossado no primeiro dia, todo, né? É, E não, só para registrar, né, o presidente Lula montou aí um ministério bem naquela tradição nossa do presidencialismo de coalizão, né? A gente conversava antes, né, do programa. exato, São exato. Ele trinta e compôs, sete, 37 ministros, 11 sem filiação partidária, mas 26 ministros filiados a partidos políticos e sete partidos ou federações diferentes foram contempladas aí no Ministério. voltando ao Ministério, o Ministério tem uma representação importante de mulheres, de negros, das indígenas, tem povos originários, desculpe. Então, tem uma representatividade muito interessante. Vamos ver no que isso vai se traduzir, se realmente, dentro dos outros ministérios, veremos essa diversidade da mesma forma, não é? Além também, claro, da questão da eficiência das políticas públicas, né? Porque tem muita coisa aí que ficou parada, que regrediu, né, no período Bolsonaro. Então, independentemente da diversidade, né, da questão da diversidade, acho que eles também vão, todos os ministros vão ser cobrados por resultados. Sim. Então, ainda é muito cedo para avaliar, é só um mês de governo, né? Mas é normal que, com tantos Mas ministérios, sei lá, talvez até esse ano ainda, alguns ministros já precisam ser trocados, né? sem dúvida, eu estou achando que até esse mês, mas vamos falar da primeira semana de Sim, ministério, depois a gente volta aqui. é, Depois de uma semana com a engrenagem começando a querer a andar, no dia 8 de janeiro nós tivemos um episódio vergonhoso para o país, não é? Foi um ataque às instituições, na verdade, quer dizer, atacou-se os prédios, é. mas de forma é, atacaram as instituições também, escolheram a dedo. E com a devida escolta até a Praça dos Três Poderes e etc. Quer comentar, Rogério? Não, lembrando, né, quer dizer, houve invasão do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do STF, do Supremo Tribunal Federal, né? Os três poderes da República, né, foram invadidos aí
um grupo aí de milhares de bolsonaristas, né, que estavam acampados lá em frente ao comando do Exército em Brasília. Chegaram lá outros ônibus, né, trazendo gente aí de várias partes do Brasil, e deu no que deu, né? Que foi uma tentativa, na minha avaliação, foi uma tentativa de golpe de Estado, né? Gerar uma instabilidade ali que pudesse resultar Que forçasse. numa ruptura institucional, né? Com a intervenção militar, eventualmente a volta do Bolsonaro ao poder, alguma coisa assim. Minha leitura é essa também. Eu acho que teve uma tentativa de golpe. Bom, mas rapidamente tomou-se providência, o presidente Lula voltou a Brasília, quer dizer, voltou a Brasília, ele estava em Araraquara, vendo uma outra tragédia lá de enchente, voltou correndo, tomou a rédea da situação muito rapidamente e não vou dizer que pacificou, porque não está pacificado, mas realmente ele tomou a rédea do país e seguimos. Tanto que hoje é posse quer dizer, posse não, é posse de uma outra legislatura e abertura dos trabalhos judiciários já no plenário reformado no STF. Né? Eu até anotei alguns números. Que... eu até anotei alguns números aqui, arredondando, né? Foram mais ou menos 1.900 pessoas que foram presas, que foram detidas, né? Depois, uma parte foram liberadas, crianças, idosos e tal. Mais ou menos 1.200 foram encaminhados a prisões aí em Brasília. E até a última contagem, cerca de 500 pessoas já foram denunciadas pela Procuradoria-Geral da República ao STF, por responder a processo. Né? Então, algo que está em andamento ainda, né? Ainda novas prisões sendo feitas, a identificação entre financiadores, né? desse ato golpista. Então, é uma história que ainda não acabou. Né? O ministro da Justiça já anunciou aí que vai apresentar um pacote de medidas antigolpistas, né? Antigolpe, né? Então, foi um fato triste, lamentável aí da nossa trajetória, nossa história política, mas, aparentemente, a resposta das instituições foi na medida certa. Né? Eu lembro que no dia seguinte, no dia 9, já teve aquela famosa caminhada do presidente Lula com o presidente Arthur Lira, o presidente Rodrigo Pacheco, a ministra Rosa Weber, né? E todos os governadores. Né? Foram para Brasília já no dia seguinte. Então, isso gerou também uma solidariedade interinstitucional, vamos chamar assim, né? Que era realmente o que precisava acontecer depois de algo tão grave, né? Como o dia 8 de janeiro. Né? Foi uma coisa muito vergonhosa. Isso acarretou uma opção de coisa, né? Demissões, reuniões importantes, tensas. Vamos começar do começo. A primeira reunião do dia 9 já foi com as Forças Armadas, com os comandantes que estavam lá, então, com o ministro Dino e o ministro Múcio, já na primeira hora do dia. Depois teve uma reunião à tarde com os governadores, depois com os presidentes dos poderes, depois com os governadores. Então, já começou a novidade na primeira hora da manhã, porque numa democracia, em qualquer democracia, quem manda nas Forças Armadas é o Poder Civil. Então, o presidente já mostrou que o presidente era ele, que as Forças Armadas deviam satisfação a ele. Isso gerou alguma tensão, não foi? Não, e vale mencionar também, né, a intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal. Em Brasília. Não é? E até também o afastamento temporário acho que 90 dias, né, do governador Ibanez Rocha. Né? A intervenção federal, acho que era 30 dias, ou seja, já terminou. Já terminou dia 31. Né, oficialmente. Porque, de fato, houve ali, no mínimo, né, omissão, né, alguns falam também em cumplicidade aí de várias autoridades com os atos antidemocráticos. Foi uma coisa vergonhosa, porque
havia inteligência, havia o alerta de que haveria essa tentativa de golpe e ninguém tomou providência. Depois todo mundo... Agora ninguém sabia de nada, a culpa é do outro. Então está o festival de apontar o dedo um para o outro, não é? E também aqui em Brasília ficou a intervenção federal, durou 30 dias, até o 31 de janeiro, desculpa. Já acabou, mas já está um delegado da Polícia Federal nomeado, já ocupou esse cargo antes, já está trocou-se todos os comandos, né? Então já vamos ver. Aconteceu aqui o que aconteceu em parte no governo federal, né? Sim. Trocou comando. Acho que é a nossa próxima retrospectiva aqui. Não, eu mencionaria também, Vera, quer dizer, recentemente, agora dia 27, poucos dias atrás, teve uma nova reunião do presidente Lula com os 27 governadores aí em Brasília, né? Foi divulgada lá uma Carta de Brasília, né, que seria um pacto ali pela democracia entre o governo federal, os estados e os municípios, né? Inclusive, não se prevê a criação de um conselho da federação, né? Isso é prometido, mas ainda não foi oficializado, né? Que teria aí como, imagino que seria um órgão aí, vinculado à presidência da República, reunindo membros do Poder Executivo Federal, dos estados e dos municípios, né? Não só para atender as pautas aí dos federativas, né? Mas também essa questão da unidade das instituições em defesa da democracia brasileira, né? Eu acho que a democracia saiu, de certa forma, fortalecida, né? A gente vê que ela não é tão vigorosa ainda, mas fortaleceu. Não que isso justifique os ataques, né? Mas a democracia, no final, saiu vitoriosa, não é? E a última, nessa retrospectiva aí de janeiro, era um outro dado que eu achei interessante. Nesse período, né, nesse primeiro mês de governo, o presidente Lula editou 7 medidas provisórias, 83 decretos e sancionou 20 projetos de lei, projetos que haviam sido aprovados no Congresso ainda no governo Bolsonaro e que foram sancionados agora pelo presidente Lula. O mais importante deles é a lei orçamentária de 2023, né, que já está em vigor. Daqui a pouco a gente vai falar aí dessa questão fiscal também de novo. Isso. Também, o presidente Lula, no primeiro mês, viajou à Argentina, não é? É tradicional, é tradição, ou era tradição até o presidente Bolsonaro, a primeira visita a ser feita, não, o Bolsonaro foi também, né? Era o Macri. A primeira visita internacional dos presidentes eleitos do Brasil é para a Argentina, que é o nosso vizinho. Os hermanos, que agora voltam a ser hermanos de novo, né? Porque teve uma época de esfriamento diplomático, porque Bolsonaro e Fernandes não se entendiam e Bolsonaro falou mal dele quanto pôde. Inclusive fez campanha para o outro candidato. Enfim, não é? E não vai ter moeda comum, né? Ao contrário do boato aí que se espalhou. Não. Com tudo isso, chegamos ao dia 1º de fevereiro, né? Que é hoje. Não só de importante, não tem só a nossa volta, tem uma porção de outras coisas acontecendo. Posses no Congresso Nacional e a reabertura do Judiciário. Isso aí é só uma pincelada, mas... E um judiciário, o Supremo Tribunal Federal, já com plenário reformado, em pleno funcionamento. Ainda tem muitos reparos a fazer, mas o plenário já está funcionando, que é boa notícia. Você quer falar da Câmara e do Senado? Isso, hoje estão tomando posse, né, os 513 deputados federais eleitos em outubro, e também 27 senadores, né, um de cada estado que foram eleitos naquela mesma ocasião, né? Mas a maior expectativa não é nem pela posse, né, Vera? A maior expectativa é pela eleição das presidências das duas casas, né?
especialmente no Senado Federal, já que na Câmara a reeleição do Arthur Lira é favas contadas, né? Deve ser eleito até com não vai ter surpresa. uma votação histórica aí. Uhum. E na Câmara tem essa disputa entre o atual presidente, o senador Rodrigo Pacheco, e o senador recém-eleito, né? Quer dizer, nem Recém-eleito, primeiro mandato. já tá se oferecendo aí como candidato a presidir a casa o Rogério Marinho, que era deputado federal e agora eleito senador, né? Que é apoiador do presidente Bolsonaro. Né? Pode ser que a eleição na Câmara acontece hoje, com certeza, quarta-feira, pode ser que a eleição do Senado seja concluída amanhã, se houver necessidade de um segundo turno, né? Porque precisa tanto ter maioria absoluta, né, dos votos de cada casa. Né? Então, tem essa indefinição aí sobre quem será o novo presidente do Senado. Parece que o Rodrigo Pacheco tem um certo favoritismo, mas há também uma expectativa aí de que a eleição possa ser bem apertada. Né? Sim, sim. O que você acha? Agora, quanto aos dois, eu vou arriscar a dizer o seguinte: o presidente Lula apoia o Rodrigo Pacheco porque conhece, é um homem de centro, ele não é alinhado com ninguém, apesar de ter sido apoiado pelo então presidente Bolsonaro para a presidência do Senado, ele nunca se alinhou ao presidente Bolsonaro. Rogério Marinho, ele é um homem mais à direita, foi aliado do presidente Bolsonaro, do então presidente Bolsonaro, foi ministro dele, foi ganhando força, mas eu não acho que ele seja da direita radical. Ele vai ser uma direita de oposição, vamos dizer, mas radical, aquele que vai ser do contra, que é muito diferente de oposição. Eu acho que vai ser que ele seria essa oposição, um líder da oposição. Eu não sei se você concorda comigo, Rogério. A candidatura do meu xará, né, o Rogério Marinho, ela é apoiada aí oficialmente pelos 3 partidos, inclusive, que fizeram parte da aliança eleitoral do ex-presidente Bolsonaro, né? Além do PL, o Progressistas e o Republicanos. Né? Então, mesmo que ele não consiga ser eleito presidente do Senado, provavelmente ele vai surgir ali como um dos líderes da oposição ao governo Lula na Câmara Alta. Né? Sim, sim. Porque essa semana ainda não deve acontecer votações. Aliás, só para registrar, tem 3 medidas provisórias que o Bolsonaro editou e que estão perdendo validade essa semana. E no Congresso ninguém fala em votá-las, então provavelmente vão caducar. Né? Então, o Rogério Marinho ele pode surgir aí, talvez não como um nome, talvez não agora, mas para presidir o Senado, eventualmente daqui a 2 anos, né, quando tiver a troca do presidente, que aí o Rodrigo Pacheco não poderia ser candidato novamente. Aliás, nem o Arthur Lira. Né? Nem o Arthur Lira. Então nós estamos falando aí, então nós estamos falando de quem vai comandar as 2 casas em 2023 e 2024. Pois é. E o Congresso tende a ser um pouco mais à direita do que foi, não é? O ex-presidente Bolsonaro tentou governar com bancadas no começo do seu mandato e não com partidos, não deu certo, e daí, no final, ele resolveu que ele ia voltar ao toma lá da cá, caro, e ele fez sem o menor problema. Agora, começa um pouco diferente. Lógico que tem o toma lá da cá, isso aí é da nossa política, não tem como fugir disso, mas eu acho que vai ser de oposição. Agora, a gente vai ter, quer dizer, eu acho, não, é o óbvio que precisa delinear, mas eu não sei quanto à qualidade dessa oposição. Eu não sei como é que vai ser essa oposição, se ela vai ser do contra tudo ou uma oposição propositiva. Né? Não gosto assim, melhor assim. Vamos ver. Você tem alguma ideia? Não, de fato, essa legislatura, né, isso a gente já sabia desde outubro, né?
está mais à direita do que a anterior, né? Basicamente, na Câmara, você tem metade dos deputados de partidos de direita, né, considerados, classificados de direita pelos especialistas, mas aí entra, por exemplo, União Brasil, que está na base teoricamente, né, na base do governo, e a outra metade é dos partidos de esquerda e metade dos partidos de centro, né? No Senado, a correlação de forças muda o tempo inteiro, porque os senadores mudam de partido impunemente, né? Os suplentes tomam posse, os suplentes podem ser de partidos diferentes dos partidos dos titulares, né? Então, até houve, esses últimos dias, o movimento no Senado, o PSD, do Gilberto Kassab, se tornou a maior bancada, né, Exato. no Senado, né, que é um partido que está na base do presidente Lula, né? E na Câmara, a maior bancada será a bancada do PL, né, que por enquanto ainda é o partido do ex-presidente Bolsonaro, né? Me parece que o presidente Lula terá no Senado um pouco mais de facilidade para formar maioria do que na Câmara. Isso a gente até comentou um pouco no último programa do ano passado, olhando para o placar de votação daquela PEC da transição, né? Já sugeriam um pouco isso, mas a gente agora vai esperar aí nas próximas semanas como que vão se a correlação de forças, né, entre governo e oposição, né? E como que o presidente vai administrar essa oposição? Porque ele agora está liberando, então, as nomeações para o segundo escalão, já dos ministérios, que estão travadas até agora por causa justamente das eleições, para ver o que consegue, que acordo que consegue para poder ter um segundo escalão, um ministério, um executivo que abarque todo mundo, né? Então, a gente tem que ver isso aí, a gente tem que esperar um pouquinho para ver como vai se delinear também essa correlação e esse relacionamento, né, entre a oposição e o executivo. E lembrando também, né, Vera, que a opinião pública ainda continua muito dividida, né? Já tem até algumas pesquisas aí de avaliação do governo Lula, né? E eu só queria fazer uma rápida referência. O IPEC, que é o antigo IBOP, fez no começo de janeiro uma pesquisa de expectativas da opinião pública em relação ao governo novo que estava começando, né? Estava dando 55%, tinha uma expectativa de que o Lula faria um bom governo, e 21% ruim e péssimo, né? Que seriam números muito, muito interessantes para o governo novo que está entrando, né? Mas hoje saiu uma pesquisa do Poder Data, aí já não é mais de expectativa, aí já é de avaliação do primeiro mês do governo, né? Então, o ótimo e bom, que era 53% no IPEC, agora 55% no IPEC, agora está 43%. E o ruim péssimo, que era 21 no IPEC, agora está 35. Então, a gente percebe ali que essa divisão da opinião pública, né, tende a continuar, né, ao longo do governo. Exatamente. Tende a continuar porque o 8 de janeiro, acho que fortaleceu novamente aquela direita radical. Vamos ver se consegue ter uma pacificação. Que se pacificar, eu acho que nós conseguiremos ter a volta à normalidade, vamos dizer assim, sem grandes eu ou ele, né? Vai depender basicamente, me parece, do presidente Lula, né? Se ele vai, de fato, governar para todos, né? Ou se vai continuar, ou se ele vai fazer um governo só para agradar o seu eleitor tradicional, né? De esquerda. Então, acho que essa agradando o seu partido. Seu partido, enfim. Então, acho que essa que a opinião pública vai ser um pouco reflexo das ações do presidente. Que o presidente Lula erra, se me permite, assim, não é onde ele menciona demais o Bolsonaro. Ele tem que fazer um governo dele. Ele não pode fazer oposição ao Bolsonaro. Bolsonaro não é mais presidente. Então,
vamos para frente, entendeu? Ele venceu a eleição, apertado, mas venceu. Prometeu governar para todos, então governe. Essa é a meu conselho. Se ele estiver nos ouvindo, que Eu assino embaixo. e a gente não cobra, pronto. Não, Vera, antes da gente entrar nos destaques da semana que vem, eu queria também anotar aqui essa questão da agenda fiscal do Ministério da Fazenda, né, enfim, da área econômica do governo. O ministro Fernando Haddad anunciou aí em janeiro um pacote fiscal que inclui medidas provisórias, decretos, portarias, né, que pretende reduzir o déficit público esse ano ainda em até 242 bilhões de reais. O mercado não está tão otimista quanto ele. Eles acham que a redução real que pode haver do déficit com essas medidas que foram anunciadas seria só de 120 bi, ou seja, metade do que o governo espera, né? Mas já tem também umas sinalizações interessantes sobre as outras duas pernas da agenda fiscal do novo governo. A primeira é que a reforma tributária já está definido que o governo vai adotar alguns dos projetos que já tramitam no Congresso sobre esse tema, e já está definido também que vai ter um fatiamento. No primeiro semestre, a ideia do governo, da equipe econômica, dos líderes partidários, é aprovar a reforma dos impostos sobre o consumo, e no segundo semestre, os impostos sobre a renda, né? Dividendos, imposto de renda, etc. Vamos ver se isso de fato vai acontecer. E a terceira perna aí do tripé fiscal é aquele projeto de lei que vai substituir a regra do teto de gastos. Isso. O ministro Fernando Haddad disse que vai mandar, no máximo, até o final de abril, esse projeto para o governo. Então, para o Congresso. Né? Então, imagino que vai ser um dos temas aí sobre os quais a gente vai comentar bastante ao longo desse primeiro semestre, né? Pelo menos. Exatamente. Bom, acho que com isso chegamos ao final aí da nossa pauta. Vera, você quer dar o seu destaque aí para fevereiro, para as próximas semanas? Quero. Eu acho que semana que vem teremos a segunda viagem internacional do presidente Lula. Ele deve ir aos Estados Unidos, já está confirmado para o dia 10. Eu escrevi sobre isso essa semana, sobre uma possibilidade de pauta. Vou acrescentar mais uma, que eu esqueci de colocar naquele artigo, que é a Venezuela. Vamos ver como é que a gente vai tratar esse assunto. O Brasil deve voltar a ter interlocução com a Venezuela em favor, quer dizer, ajudando os Estados Unidos nesse ponto. E você, Rogério? Bom, meu destaque, vou continuar no Congresso, agora com a nova legislatura, os novos presidentes. A partir da semana que vem teremos a definição ainda das presidências das comissões temáticas, né, tanto na Câmara como no Congresso, dos blocos parlamentares, das lideranças dos partidos políticos. Então, isso aí vai nos permitir também criar expectativas mais realistas, né, sobre a correlação de forças e a agenda legislativa desse ano de 2023. Exatamente. Bom, chegamos ao final? Chegamos ao final, primeiro Empower Connection de 2023, primeiro nós esperamos sejam muitos programas, né? E voltaremos no dia 8 de fevereiro, quarta-feira da semana que vem, mas não podemos deixar de dar aquele recadinho de sempre, né, Vera? Claro, quase que passa, né? Vamos lá, gente. Quem não assina o nosso canal ainda, por favor, assinem, clique no sininho para ser lembrado toda vez que sai um programa novo, clique dê likes para nós, comentem, interaja conosco. Nós não estará somente no site, mas no nosso LinkedIn, no nosso Facebook, está sempre o nosso programa. Então, por favor, um abraço a todos. Tchau, tchau, gente. Até semana que vem. Tchau, Vera. E até. Tchau.